mistura de soluções de solutos diferentes com a ocorrência de reação química. Nesse contexto, a gente utiliza o análise volumétrico. O que vem a ser um análise volumétrico? É a determinação quantitativa da concentração de uma solução através da medição do volume de outra concentração, ou melhor, de outra solução de concentração definida. Essa técnica que nós utilizamos no laboratório é chamada de titulação, onde nós temos uma pureta e um Erlenmeyer. Sempre a solução de concentração desconhecida é colocado no Erlenmeyer e nós chamamos de titulado. E aqui, dentro da bureta, nós colocamos a solução de concentração definida, que nós chamamos ela de titulante. O nosso objetivo da titulação, o objetivo da titulação é igualar o número de mols. Então tá aqui, o número de mols do titulante tem que ser igual ao número de mols do titulado. Como isso vai acontecer? Você vai colocar a solução aqui, vai escoar o líquido e aqui na solução titulada, você tem que colocar um indicador. Esse indicador, conforme vai alterando o pH, ele através da coloração vai te dar o ponto de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, o ponto de equilíbrio aqui vai ser determinado através da mudança dessa coloração do indicador. Então, você escoou aqui esse líquido. Vamos supor aqui nesse caso que eu gastei 20 mililitros para neutralizar esse ácido, né? Então, a segunda coisa que você tem que fazer é determinar a equação química desse experimento. Você tem aqui uma base, que é o hidróxido de potássio, reagindo com ácido sulfúrico. Você vai ter que montar essa reação química. Então, você tem aqui, KOH, que é o hidróxido de potássio, reagindo com ácido sulfúrico. Lembrando que a reação de neutralização é entre um ácido e uma base. Então você sabe aqui que sempre numa reação de neutralização vai gerar um sal e água. Então você aprendeu que a quantidade de água vai ser pelos grupos funcionais dos ácidos e da base. Como eu tenho aqui, eu preciso de uma neutralização total, eu tenho que equilibrar esses grupos funcionais. Então, por isso que eu tenho que colocar esse doisinho aqui na frente, Então, aqui, eu sei que eu passei a ter 2 hidroxilas. Então, aqui eu tenho 2 grupos funcionais dos ácidos, que são os hidrogênios ionizáveis, e eu passei a ter aqui 2 hidroxilas. Então, eu vou formar 2 moléculas de água. Tá aqui, Irá formar 2 moléculas de água. O sal resultante vai ser o que sobrou. O potássio, lembrando que esse 2 aqui também corresponde ao potássio. Então, por isso, eu tenho que colocar esse índice 2 aqui para determinar a quantidade de potássio. E o sulfato, o radical sulfato, que foi resultante aí desse sal. Então, nesse caso aqui, você equilibrou essa reação, onde você tem aqui a determinação dos coeficientes de balanceamento. Então você sabe que aqui você tem 2 mols dessa substância, que é o hidróxido de potássio, vai reagir com 1 mol do ácido sulfúrico, vai produzir 1 mol de sulfato de potássio e vai produzir 2 mols de água. Então, o intuito nosso aqui é você determinar o equilíbrio do número de mols entre o titulante e o titulado. Bem, nós temos aqui a concentração do hidróxido de potássio e o seu volume. Nós podemos calcular o seu número de mols. Fácil, né? Então, vamos calcular o número de mols aqui, Então, o número de mols aqui do... Vou botar uma canetinha aqui vermelha. O número de mols vai ser igual a concentração
vezes o volume. Só que esse volume aqui, você tem que transformar para litros. Então, se você tem aqui mililitros, você tem que transformar para litros. Então, nesse caso aqui, você vai ter que andar 3 casinhas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, você vai ter 0,020 litros. Então, o número de mols vai ser igual a 0,020 mols de hidróxido de potássio. Então, você tem aqui 0,020 mols de hidróxido de potássio. Você quer saber o número de mols do ácido sulfúrico. Então, você vai fazer aqui uma regrinha de 3. Então, você tem aqui 2x vai ser igual a 0,020 vezes 1. Então, você tem x vai ser igual a 0,020 dividido por 2. Quanto é que dá isso aí, galera? Fala aí pra mim. Então, você sabe que, nesse caso aqui, o número de mols do ácido sulfúrico vai ser igual a 0,010 mols. Então, você descobriu a quantidade de mols, você equilibrou a quantidade de mols do hidróxido de potássio com ácido sulfúrico. Só que agora eu vou ter que calcular a concentração do ácido sulfúrico. Bem, eu tenho volume e também tenho aqui o número de mols. Então, eu posso novamente aplicar essa fórmula. Então, eu vou ter aqui a concentração do ácido sulfúrico vai ser igual a 0,010 dividido esse volume aqui, você tem que transformar para litros. Então, você tem aqui 0,002 litros. Então, você aplica aqui o volume em forma de litros e não de mililitros. Então, você tem 0,002. Então, o resultado final aqui vai ser de 5 mols por litro. Tá? Então, eu consegui determinar a concentração de uma solução de ácido sulfúrico, uma concentração desconhecida. Então, aquela solução que eu peguei como amostra, eu determinei a sua concentração. Então, eu sei que a solução do ácido sulfúrico é de 5 mol por litro. Daqui a pouco a gente segue com mais exercícios sobre esse contexto. Ok, galera?